gente tem ouvido pela grande imprensa, sobre questão de segurança pública, questão de violência. E a gente começa a falar, ouvir falar sobre isso. Infelizmente, o que a gente sempre escuta são notícias requentadas da tragédia humana que nós vivemos hoje. E você vê, quando eu faço um comentário sobre algum ato de insegurança pública, de violência em São Vicente de Ferro, de pessoas sendo assaltadas, os filhos não foram desvendados, daquele trabalhador do homem do campo que sai com a sua moto, mora na Estrada Esquecida e volta, e que são assaltados, os que não são desvendados. Quando há latrocínios, assassinos um contra o outro, de pessoas que não estão vivendo dentro da legalidade, já por causa de questão de tráfico. O tráfico tem sido uma coisa está muito evidente nas nossas portas do dia a dia, né? O tráfico tem absorvido, tem separado vidas humanas, filhos de homens, filhos de famílias, que muitas vezes não sabem nem como lidar com uma situação como essa, num descaminho que aparentemente no início é fácil, mas que quando você observa já há um descontrole e com certeza, essa vida que você entra pela ilegalidade não tem uma vida muito longa. Isso aí já é estatístico, não tem vida longa. São raros os casos daqueles que sobressaem. E a gente começa a falar sobre isso em São Vicente. Depois, dia desse, eu estava falando sobre a chacina que houve em Camaragibe. O cara vai lá, mata 2 policiais. Depois, do nada, dizem que uma milícia foi lá e matou a família, a mãe do cara, a irmã do cara, a mulher dele que estava grávida, uma tragédia, que até hoje ninguém sabe como é que está isso, está em segredo de justiça, estão investigando. Fora as coisas que a gente não sabe, o que acontece em Macaparana, em Vicência, o que acontece em Machado, em Timbaúba, o que acontece na Paraíba, a gente sabe também, eu estou falando dentro do sentimento nacional da questão da insegurança pública. Pois bem, e a gente observa aí a tragédia que houve também no Rio de Janeiro. Tragédia essa, 2 metros, 3 metros, pessoas foram assassinadas lá, até uma deputada federal, Sandra Bonfim, enfim. O que eu estou querendo dizer, e depois você, não chegando no assunto ainda, você também observou aí, faz 2, 3 semanas que a milícia tomando conta, não é nem a milícia, parece que lá é o crime organizado mesmo na Bahia, em confronto com a polícia 24 horas, já foram mortos quase 100 pessoas, de pessoas essas que vivem no narcotráfico, né, que não viviam dentro da legalidade, isso é de passagem, a polícia estava fazendo o seu trabalho, né, e no norte do país, em Pernambuco, né, e na Paraíba, se você observar o Rio Grande do Norte também passa por ter dificuldades. O que eu estou querendo dizer? Faz 15 dias que o governo federal lançou um programa aí de combate à segurança pública, de combate à insegurança pública, aliás, informações conjuntas, junto com na Bahia, principalmente está acontecendo essa guerra toda, e no Rio de Janeiro, mas uma ação mais concreta de troca de informações entre Polícia Federal e também as polícias civil e militar de cada estado. E a gente começa a observar que, gente, isso não é de hoje. Isso não é de hoje. Deixaram que o tráfico, que o crime organizado e que as milícias tomassem conta do país. Essa é a grande verdade. Quando você menos imagina agora, no interior como São Vicente, como Macaparana, tem alguém ali por trás, ali comandando alguma coisa ali, de insegurança ou de alguma coisa organizada. A milícia, quando apareceu, veio com a ideia de, peraí, vamos aqui combater esse crime e eliminar os bandidos. Ora, quando se elimina um crime pelo crime, você se torna bandido também, ou seja, você quer matar bandidos, fazendo também atos criminosos. Então a milícia nunca foi sentimento de segurança para ninguém, porque o que ela tira lá do narcotráfico, ela depois toma para si, e vira também uma espécie de um estado paralelo, de um estado, de um mundo, de um submundo que também vai impor, principalmente aos mais fracos, a condição do jeito que quer que você vive. E aí a milícia toma conta de van, toma conta começa a atrair questão aqueles gafanhotos da vida. Até para você ter o seu botijão de gás ou você botar algum comércio, você tem que pedir a milícia. Um tempo atrás, em São Vicente, um amigo
um amigo em comum ainda do saudoso seu João Preto, lá em Jararaca, que chegou lá, eu cheguei lá para conversar com ele, eu sempre ia lá conversar com ele, lá na mercearia dele, e tinha um senhor lá que tinha vindo do Rio de Janeiro, ele tinha família em Jararaca, e ele, prontamente, foi perguntado a ele quando é que ele ia voltar para o Rio de Janeiro, ele disse, eu tenho que voltar logo, porque eu tenho que pagar a milícia. E eu não entendi aquilo. E eu sou um cara muito curioso e perguntei, veja só, em São Vicente, não, Jadeu, eu tenho que voltar, porque eu vendi um terreno lá, na comunidade onde eu moro, só que eu tenho que dar o dízimo da milícia, porque se eu não der, eles não aceitam a venda, porque tem que ser, uma coisa lá, em tudo que você pensar, em qualquer comércio, em qualquer situação que você faça lá em regiões de comunidades que já são tomadas ou pelo tráfico ou pela milícia, e a população de bem, que não tem como morar em lugar melhor, vai ter que morar lá mesmo, ele fica nessas duas miserabilidades, ou pelo tráfico organizado, né, o crime organizado, ou pela milícia. E eu fiquei assim impressionado, veja só, você sabe que ano era isso? Era 2014. Era 2014, isso já era muito evidente. Era muito evidente. O Rio de Janeiro, uma vez eu fiz um comentário aqui, o Rio de Janeiro, uma estatística, foi feita uma pesquisa pela Federação das Indústrias do Rio de Janeiro. Ele diz o seguinte, que a cada 10 reais que circula economicamente no estado do Rio de Janeiro, 7 são da milícia ou do narcotráfico. Ou seja, 70% do que circula hoje no estado do Rio de Janeiro, ele é de dinheiro ilegal, de fonte ilegal. O Rio de Janeiro a gente já sabe como é que funciona. O Rio de Janeiro há muito tempo, quem comanda não é o Estado de Direito. Existe o Estado de Direito e existe quem comanda de fato. E existe o Estado de fato. O Estado de fato, quem comanda é o narcotráfico ou a milícia. Essa é a grande verdade. E pasmem, essas organizações criminosas têm agora vindo para o Nordeste, se estendido com braços no Norte e tomando conta do país. Isso é de hoje? Não. Eu estou falando de 2014. E quando há alguma atrocidade, quando há algum ato de violência, a gente começa a observar, nós começamos a observar que a aparência que se dá é que o crime venceu o Estado de Direito. A violência venceu o Estado de Direito. Há como ainda sair dessa tragédia assim. Mas é feito, de fato, políticas sociais, de fato, para se tirar as pessoas dessa calamidade, de combater o crime, porque é uma coisa complexa. Essa questão é uma coisa complexa, porque isso aí explora também a pobreza das pessoas em algumas regiões. Então você tem que entrar com a ação do Estado, a mão do Estado, para tirar aquelas pessoas, aqueles jovens, de atos criminosos, mas dando oportunidades a eles. E, ao mesmo tempo, ter a mão forte do Estado para combater o crime. Aqueles que querem continuar no crime, amigo, então não vai ter solução. A gente quer ir pelo amor, não vai ser pelo amor, então vai ser pela dor. E isso tem que ser um estado permanente de vigilância. Senão, as nossas famílias, você pai de família, você que está indo para casa agora, que saiu da feira em São Vicente, você que está lá no Conde, na região da Paraíba, que nos escuta, sabe muito do que eu estou falando. Me diga na sua cidade pequena, um crime que foi desvendado, né, que algum amigo seu, ou você mesmo, ou alguma pessoa que foi comentado pelo um assalto, coisa e tal, que foi desvendado, e que está tudo certo. E que as forças de segurança deram uma resposta à altura a criminosos. Não tem. A gente tem aqui no estado de Pernambuco, foi lançado um dia desse aqui, um programa de segurança pública, um dia desse a delegada saiu, ninguém fala mais nisso, e ninguém sabe o que estamos nisso. Então hoje a gente vive uma tragédia. E não é só em Pernambuco, a gente tem que ser muito sincero, muito verdadeiro. É no estado brasileiro todo. Tem que haver sim. Né? E isso está muito, gente. E a gente tem que ter muito cuidado nas nossas falas, porque isso faz parte também de uma complexidade social. Tem a questão econômica, tem a questão daqueles que se aproveitam disso, tem a questão da milícia, como eu acabei de falar, que era no intuito de combater crime, ela também faz crime. Ou seja, quem combate crime com crime também é bandido. Quem combate crime com crime também é bandido. Não vem que não tem. Se você quer ver no regulamento do Estado de Direito, quem combate crime com crime, ele é bandido também. Pois bem, o que a gente está falando? Que essas coisas, elas se repetem a partir de estatísticas e nada acontece. Então há um clamor popular, e aí vidas são ceifadas, e nessas vidas que são ceifadas, não é? A gente observa claramente que não há a mão efetiva, visível do governo para inibir essa situação. E a população fica ao Deus dará. Essa é a grande verdade. Então, qual seria, de fato,
qual seria, de fato, a solução? Isso não é solução de curto prazo, não. É de médio e longo prazo. É de médio e longo prazo, porque se não tivermos uma solução de médio e longo prazo, mas com início, com a força severa das forças de segurança, a gente não vai chegar a lugar nenhum. E eu fico assim pensando, poxa, a gente só fala e repete as coisas que acontecem. Então, sai governo, entra governo. E aí eu digo assim, aquelas pessoas que outrora estavam do governo anterior, do governo federal anterior, que se tinha aquela campanha, e bandido bom era bandido morto, ia ser resolvido tudo na base da bala, ia dar arma a todo mundo, e ia melhorar. A coisa só piorou. Você sabe por quê, gente? Com aquela historiazinha de liberar arma para todo mundo, que ia ser através dos CACs, daqueles que são caçadores profissionais, o crime organizado e as milícias se infiltraram através desse lance de CACs e compraram armas e armamentos pesados. Estão tudo com fuzil, com armamento que derruba até helicóptero. Ou seja, o crime organizado no país todo, ele simplesmente se fortaleceu mais ainda com as políticas anteriores de segurança. E hoje, o governo atual, se ele também não tomar uma atitude severa, vai ficar no mesmo caminho, não vai fazer nada e vai ficar desse jeito, essa coisa só vai aumentar. Então, eu espero que o Estado do Rio de Janeiro não seja exemplo para os outros estados, não se torne exemplo para Pernambuco como um mau exemplo. Qual é o tipo de mau exemplo? Que o Estado de Direito está perdido. O Estado de Direito, né, a legalidade do Estado só tem direito, assim, só tem governo de direito, mas de fato, quem comanda são bandidos e milícia. No Estado do Rio de Janeiro acontece isso. E eu espero que nos outros estados isso não aconteça. No Estado de Pernambuco, que a gente sabe também o que acontece aqui no Estado da Paraíba, das nossas cidades. Porque quem sofre mais, quem vai sofrer mais, são as populações mais pobres. E aí, a gente fica, aonde é que a gente vai chegar com isso? Porque o cidadão que paga seus impostos, que é o trabalhador, que mora na zona rural, diz, poxa vida, e agora, qual será a solução? Então, se o Estado não for forte e não der uma resposta forte, dentro da legalidade, ser severo e ser forte como deve ser, a gente vai chegar a lugar nenhum. A gente espera que haja, de fato, alguma coisa concreta. Porque senão, esse comentário que eu estou fazendo aqui só vai se repetir e vai ser mais um número estatístico. Vai ser mais um número estatístico de crimes, né, de pessoas inocentes morrendo e nada é feito, e a criminalidade miliciana tomando conta de tudo e destruindo as famílias brasileiras, as famílias pernambucanas e as famílias vicentinas. Se você pensava que o problema de segurança pública começou agora, está muito enganado. Isso vem ao longo do tempo e só vem aumentando e crescendo. Essa é a nossa tragédia.